Graça e paz, que a bênção e a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que alegria poder estar com você mais uma vez, para juntos nós termos este momento de reflexão, de meditação nas Escrituras e aprendermos um pouco mais com a boa e bendita palavra do Senhor. Estamos trabalhando a oração de Atos, capítulo 4, versículo 24 a 31, e hoje nós vamos ler mais uma porção da palavra e refletirmos na mesma. Diz-nos assim, Atos capítulo 4, vamos estender a leitura até o versículo de número 29. Diz a palavra de Deus: Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham antes ou anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Somente até aqui, eu gostaria de, nesta reflexão, estar abordando a respeito da soberania de Deus nesta oração e observar também o detalhe que eles apresentam o Senhor nosso Deus como o Criador dos céus e da terra. Você vai perceber que eles estão, de uma maneira muito profunda, gloriosa, direta e maravilhosa, trazendo a teologia e falando a respeito do Deus Criador e sustentador do universo. Eu gostaria de, introdutoriamente, observar que eles não estão orando para que as suas circunstâncias fossem alteradas. Embora você vai perceber que Deus alterou a circunstância pela sua soberania, o seu grandioso poder, em resposta à oração, mas não é isso que eles estão pedindo. Eles não estão pedindo para que aqueles que estavam os ameaçando fossem dispostos dos seus cargos. Não é isso que eles estão pedindo. O que eles estão pedindo é poder de Deus, para que através do poder de Deus eles pudessem vivenciar e experimentar o melhor provocado pelas circunstâncias que eles estavam vivendo, para que Deus então estivesse realizando o que ele já havia determinado fazer pelo seu poder, conforme o versículo de número 28. Observe que esta oração não está indicando um fatalismo, mas perceba, e você pode conferir no contexto, que na realidade eles estão demonstrando absoluta confiança e fé no Senhor que tem o controle de todas as coisas e que nunca foi ou teve um dos seus planos frustrados, porque Deus é o Senhor da história. Então, eles estão pedindo a capacitação de Deus. Veja que eles não pedem uma rota de fuga, eles não estão clamando por um escape. Na realidade, eles estão pedindo para Deus poder, ousadia e autoridade para que eles estejam em condição de estar sendo aptos para estarem enfrentando toda aquela situação de adversidade. Então eu gostaria
de incentivar você para que no final desta oração esteja juntamente comigo clamando para que Deus, pelo seu bom Espírito, esteja nos fortalecendo. A minha oração será para que Deus faça de mim e de você homens e mulheres mais fortes na sua presença, homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo, homens e mulheres tomados e carregados de uma autoridade espiritual, não para fugirmos dos problemas, mas para enfrentarmos na força e no poder do Senhor. Que Deus se faça conhecido a mim e a você, pois Daniel 11:32, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e fará proezas. Então, quando eu digo que esses homens aqui não estão orando, quando eles pedem para Deus fazer a sua vontade, entendendo que eles estavam sendo perseguidos e que o próprio Senhor Jesus foi contrariado por Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e judeus, veja que isto não é uma ocorrência de fatalidade, porque Davi já dizia no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, que o caminho de Deus ele é perfeito e a palavra de Deus ela é pura, ela não tem impureza. Então veja que eles estão orando também com base na palavra de Deus, por isso que eles estão convictos de que algo da parte de Deus haverá de acontecer. Quero dizer para você que está sendo perseguido, quero dizer para você que está sendo afrontado, quero dizer para você que está atravessando por alguma situação de adversidade, uma circunstância difícil, quero lembrar você do que Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 4, versículo 14, Pedro declarou: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro vai completar o seu conselho nos versículos 15 e 16 do capítulo 4 da sua primeira epístola, dizendo que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como um malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Ou seja, você quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser um homem poderoso em Deus, então você evite e corra, fuja de tudo que pode gerar mal a uma outra pessoa, assassinar uma pessoa, seja espiritualmente ou fisicamente, e não se intrometa naquilo que não cabe a você. Não é assunto seu, não é a sua área, não queira se intrometer. Essa é a recomendação das Escrituras Sagradas. E aí Pedro ainda diz assim: entretanto, veja o verso 16, estou em 1 Pedro 4, e agora no versículo 16, Pedro vai dizer: agora, se você padecer como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Então veja que aqui neste texto e contexto, os apóstolos, juntamente com a igreja, eles estão dispostos a padecer pelo nome de Jesus, entendendo que o fato deles terem sido detidos e até mesmo por um momento impedidos, uma tentativa de calarem as suas vozes por causa do nome de Jesus, eles estavam glorificando a Deus e pedindo a Deus ainda mais poder, ainda mais ousadia e ainda mais autoridade. Então veja comigo que dentro deste texto, olha o versículo número 24 e também o versículo de número 29. Quando eu falo no versículo 24, estou falando para a primeira palavra que eles direcionam a Deus em oração. O texto diz que eles reconhecem Deus como Senhor, o Criador do céu e da terra, que fez o mar e tudo o que neles há. Veja que aqui no versículo 24, então, eles estão reconhecendo, além da soberania de Deus,
eles estão reconhecendo Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas. Veja que no versículo 29 eles tornam a estar manifestando nesta oração a soberania de Deus, pois eles declaram: agora, ó Senhor. Vamos segurar por aqui e aí a gente medita um pouco e vamos extrair algumas lições para o nosso aprendizado. Bom, tem muita coisa que pode ser falado nesta oração, mas hoje eu quero focar e enfatizar a pessoa de Deus como Criador e o Senhor soberano do universo. Eu poderia estar observando outras tantas orações que a Bíblia nos aponta que eles podiam estar se baseando, como o Salmo de número 2, o Salmo 145, poderia estar observando também a própria referência de 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, quando Pedro também aponta a Deus como Criador, mas deixa-me voltar para uma oração de um intercessor do Antigo Testamento que também reconhece Deus como Criador e sustentador do universo. Estou falando de Neemias e eu gostaria de mostrar para você, à luz de Neemias capítulo 9, versículo de número 6, a grandeza de Deus como Criador, sustentador da vida e soberano em todo o universo. Olha o que diz o texto em Neemias capítulo 9, versículo 6, uma das orações de Neemias. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Veja que esta oração é muito semelhante à oração descrita em Atos 4, 24, mas vamos ver a sequência da oração de Neemias, apenas o versículo de número 6. Tu conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Eu quero meditar um pouco, mostrando para você que a soberania de Deus, ela nos encoraja a estarmos conversando com o Criador e sustentador do universo. Veja que este texto aqui está descrevendo a majestade de Deus e os seus feitos gloriosos. Veja que este texto, Neemias 9:6, bem como também o texto de Atos 4:24, e você pode depois ler o Salmo 145 e outras tantas referências que eu poderia citar, mas você vai perceber que estes versículos que nós estamos observando, essas orações aonde nós podemos observar que na oração há uma apresentação da teologia, do estudo de Deus. Veja que nesta própria oração nós podemos confrontar o ateísmo, o agnosticismo, podemos confrontar o panteísmo, podemos confrontar o deísmo, podemos estar confrontando a teoria da evolução. Sim, podemos, através de uma simples oração como esta, estar combatendo a eternidade da matéria e a evolução das espécies, conforme ensina a teoria do evolucionismo. Nós, à luz da Bíblia, podemos afirmar, sem medo de errar, é só você observar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que cada ser que foi criado por Deus, eles reproduzem-se, são reproduzidos, cada um segundo a sua espécie, e não há dúvida acerca disto, à luz de Gênesis capítulo 1, capítulo de número 2, e poderia usar outras tantas referências.
Então, nós podemos observar que Deus é Ele quem criou o mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Por isso que a Bíblia Sagrada nos afirma que de fato Deus é o Criador. Isaías 40, versículo de número 28, a Bíblia diz que Ele é o Criador dos confins da terra. A Bíblia vai dizer em Isaías 66, verso 2, que foi exatamente pelas mãos poderosas de Deus que todas as coisas vieram a existir. O escritor aos Hebreus nos assegura, e eu estou com o escritor aos Hebreus, pois eu também acredito, e é pela fé que nós cremos que os mundos foram criados. Que mundos são esses? O mundo físico e o mundo espiritual. Então veja que a Bíblia diz claramente que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Senhor que criou os céus e a terra, conforme Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo disse que nele foram criadas todas as coisas, coisas visíveis ou invisíveis que estão nos céus e que também estão na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. À luz das Escrituras, então nós podemos afirmar seguramente que Deus, Ele não só criou todas as coisas, mas Ele também sustenta toda a obra da criação. Olha que coisa linda! Neemias capítulo 9, versículo de número 6. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, ou seja, e tudo que neles há, seja no céu, seja na terra, ou seja nos mares. Agora, olha só que interessante a parte B deste versículo. Tu os conservas com vida a todos. Então veja, este texto nos assegura que Deus, Ele não é tão somente o Criador de todas as coisas, mas Ele também sustenta, dá vida, mantém a vida, preserva a vida de tudo aquilo que Ele criou. Não é por acaso que em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, quando o escritor está falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz que o Senhor Jesus, Ele é a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus, é a imagem da pessoa de Deus, o retrato da pessoa de Deus, e ele afirma que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, quando eu olho para o Salmo 104, verso 30, eu posso me alegrar, porque Deus é aquele quem faz brotar a semente e renova a face da terra. A Bíblia diz que quando Ele envia o seu Espírito, são criadas as coisas, ou seja, o universo foi criado pela manifestação e a presença do Espírito Santo, pela palavra poderosa do Senhor, o nosso Deus, e o texto diz que Deus, Ele ainda traz renovo sobre a face da terra. Se Deus traz renovo sobre a face da terra, Ele também traz renovo sobre as nossas vidas. Ele também é aquele que renova a sua igreja. Ele também é aquele que renova o seu povo. Ele também é aquele que renova as nossas forças. Ele também é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que renova a nossa capacidade. Ele é o Senhor
Senhor do renovo. Então veja, o texto sagrado nos assegura em Atos capítulo de número 17, eu acho fantástico a descrição do apóstolo Paulo quando estava no Areópago, em Atenas, e a Bíblia afirma que quando ele percebeu um altar que estava descrito ao Deus desconhecido, Paulo, ele aproveitou a oportunidade para falar acerca de Deus, para falar acerca da pessoa bendita de Jesus. Em Atos 17, 25, na última parte do versículo, Paulo declarou que é Ele, o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e também todas as coisas. E aí o versículo 28, Paulo deixa claro que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Você pode dar uma palavra de gratidão a Deus pelo ar que você respira? Você já agradeceu a Deus hoje por você poder se mover? Você já agradeceu a Deus por você estar respirando, por você estar na face da terra como um ser vivo, um ser existente? Você pode louvar a Deus porque Ele tem te dado suprimento das suas necessidades? Então aprenda com este texto sagrado, que é Deus quem nos dá a vida, é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá o alimento, é Deus quem nos dá o sustento diário, é Deus quem está nos dando a proteção, é Deus quem nos dá a paz, é Deus quem nos dá o seu cuidado, o seu amparo, o seu favor, é Ele quem faz a chuva descer para regar a terra, é Ele quem faz o sol brilhar para nos aquecer. Ei, eu quero lembrar você, Deus, Ele não é apenas o teu criador, Ele é o teu sustentador, é Ele quem está te mantendo de pé, é Ele quem está mantendo e garantindo a tua segurança. Olha aqui para mim, Deus não é como um relojoeiro que muitas das vezes dá corda no relógio e depois vai embora. Deus não é assim. Deus é aquele que cria, que sustenta e que está nos acompanhando, presente, sempre ativo na obra da sua criação. Não é por acaso que Jesus Cristo, em Apocalipse 1:8, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe o que Jesus está dizendo neste versículo? Que Ele está no começo, desde o começo, e vai permanecer durante todo o teu período de trajetória por esta terra, e até o final da sua trajetória, Ele vai permanecer na tua história, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Ele é o grande eu sou de Êxodo 3:14, e que está lembrando você: eu sou o que sou tudo o que você precisar que eu seja. Portanto, se você está fraco, eu sou a tua força. Se você está cansado, eu sou o teu alívio. Se você está doente, eu sou o teu remédio. Se você está caído, eu sou quem te levanta. Se você está desempregado, eu sou a porta que se abre. Se você está numa batalha, eu pelejarei por ti. Sim, quando Deus se revela como o grande eu sou, Ele está dizendo ao seu coração, Ele está dizendo ao seu ouvido: eu serei tudo que você
precisar que eu seja. Então, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade hoje? Coloque diante do Deus Criador, do soberano, daquele que pode todas as coisas, aquele que cuida e alimenta dos pássaros dos céus, aquele que veste as flores. E olha só, é importante lembrar, Jesus disse a partir de Mateus capítulo 6, versículo de número 26, que o nosso Deus cuida das aves do céu, ele veste os lírios dos campos. Nem Salomão, sendo um rei de maior glória em Israel, se vestiu como os lírios do campo. Teve um cuidado pleno e absoluto de Deus, como Deus cuida dos pássaros, bem como também das suas flores e plantações. Ou seja, Deus é aquele que quer continuar cuidando de você, visto que é Ele quem tem cuidado até agora, e você precisa reconhecer a grandeza dele. Pode ser que você esteja passando por algum aperto, pode ser que você esteja passando por alguma adversidade, mas saiba que Ele quer ensinar alguma coisa para você, mas Ele continua no controle da sua vida, e Ele manda eu lembrar você, Ele é o Deus que abastece as fontes, Ele é o Deus que abastece os oceanos, Ele é o Deus que abastece as águas das cataratas de Iguaçu, Ele é o Deus que abastece o grande rio Amazonas, Ele é o Deus que, segundo Isaías 40, verso 12, Ele tem todas as águas dos oceanos, dos rios, dos mares e de todas as fontes, Ele consegue colocar na concha das suas mãos. É esse Deus que você serve, é esse Deus que enche a terra da sua bondade, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Então creia que é do Senhor que vem o pão que está na nossa mesa, é de Deus que vem a roupa que está no teu armário, é de Deus que vem a gasolina que você coloca no seu carro, é de Deus que vem o cobertor que te aquece, é de Deus que vem o sustento para a tua família. Ei, Deus cuida com muito zelo dos passarinhos e Ele até se preocupa com o funeral dos pardais, diz a Bíblia. E eu quero dizer para você, não queira entrar em desespero porque você não precisa disso. Exerça a tua confiança neste Deus que é soberano, que vai continuar te fortalecendo, te sustentando, te restaurando, te restabelecendo. E se você está passando por uma prova, não murmure, não questiona, porque Ele vai te dar força para você vencer a prova, Ele vai te dar força para você triunfar diante de toda e qualquer adversidade da vida. Mas para nós terminarmos, olha que interessante o final de Neemias capítulo 9, versículo de número 6. A Bíblia diz assim: o Senhor conserva a vida de todos e o exército dos céus te adora. Veja que este texto faz menção da soberania de Deus como Senhor. E eu gostaria de concluir esta reflexão voltando a Atos capítulo de número 4. Olha só, Atos 4, versículo de número 24, diz assim a parte B do versículo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora olha o verso 29. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Veja que eles estão aqui reconhecendo que o Senhor é o soberano do universo.
Veja que há um reconhecimento aqui de que o Senhor está assentado no trono. E na sala do trono, ou onde está a sala do trono de Jeová, é a sala de onde Deus comanda todo o universo. É Deus quem está dirigindo a história da humanidade. É Deus quem dirige a história do Brasil. É Deus quem dirige a história da cidade aonde você reside. É Deus quem dirige a história e está no governo de todas as demais nações, ainda que ele esteja permitindo algumas impiedades serem reveladas e manifestas por homens que estão agindo por um impulso maléfico. Mas Deus, ele é o Senhor, que ainda levanta reis, que ainda destrona reis. É Ele quem levanta a liderança, é Ele quem cuida do seu povo, é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem levanta reinos e destrona reinos, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Na verdade, a Bíblia garante que Ele é o Senhor, proprietário absoluto de todas as coisas. Volta a Isaías 66:2. As minhas mãos fizeram existir todas as coisas, disse o Senhor. É Ele que é o dono de todo o tesouro mundial. Ageu 2:8 diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Então escute, não é porque o Brasil está em crise financeira que o céu vai estar em crise. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e o dono de toda a prata do universo. Deus é dono de todas as almas, diz Ezequiel 18 e o verso 4. Se Ele é dono de todas as almas, a Ele pertence a vida de todos os seres humanos. Ainda que alguém da tua família disse, ou fez um pacto com Satanás e disse: vendi minha alma para o diabo, Jesus Cristo vai resgatar esta alma, Jesus Cristo vai libertar esta vida, Jesus Cristo vai quebrar cadeias, Jesus Cristo vai arrancar vidas que estão aprisionadas pelo reino das trevas, e Ele vai transportar para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o Senhor, porque todas as almas pertencem ao Senhor. A igreja que você serve é do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: a minha igreja. Então Jesus vai cuidar da igreja, vai fortalecer a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. O Salmo 24 lembra-nos que de Deus é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela há. Mateus 6:13, na oração que Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus disse, aleluia, orando ao Pai: teu é o reino, o poder e a glória. Ei, se Ele reina, se Ele tem o poder e se a Ele pertence a glória, você precisa acreditar, aquietar teu coração e a tua alma, que tudo está no comando e no controle de Deus. E Ele vai fazer tudo segundo o seu propósito. Ele vai fazer tudo segundo o seu conselho. Não pense você, não se engane, não pense você que a terra está à deriva, que Curitiba, as regiões metropolitanas de Curitiba, o estado do Paraná,
ou qualquer outro estado da Federação Brasileira ou qualquer outra cidade está à deriva. Não pense que nós estaremos caminhando para um caos pleno. Não, não, não. A nossa vida, a nossa história ainda e vai permanecer nas mãos do Senhor. Está e vai permanecer nas mãos do Senhor. Deixa eu terminar com um testemunho. Há 24 anos atrás eu estava perdido, viciado nas drogas, viciado no alcoolismo, completamente desiludido, completamente perdido, viciado, perturbado, conturbado, sem esperança, sem perspectiva de um futuro brilhante. Mas eu agradeço a Deus, porque minha saudosa mãe, ela fez parte de um círculo de oração na Igreja Assembleia de Deus. E neste círculo de oração, ela aprendeu a se reunir e orar ao Senhor, assim como a igreja aqui em Atos dos Apóstolos esteve fazendo. E minha mãe, juntamente com o círculo de oração, orava dizendo: Senhor, olha para tudo que ameaça a vida do meu filho. Os vícios estão ameaçando. Ele está sofrendo ameaça de morte. Ele está sofrendo ameaça pelo próprio diabo. O diabo já disse que vai ceifar a vida dele, mas o Senhor prometeu fazer do Valdecir um pregador do Evangelho. O Senhor prometeu levantar o Valdecir na terra para ele abençoar pessoas, para ele abençoar famílias. Foi assim que a Igreja Assembleia de Deus no Parque São Jorge intercedeu ao meu favor. E hoje eu estou aqui, aleluia, podendo também ser um intercessor. E eu quero terminar dizendo, Isaías 43:13, a Bíblia diz, palavra do próprio Deus: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Eu lembro que um dia, quando uma das nossas vizinhas chegou para minha saudosa mãe, dizendo: teu filho não tem mais jeito, o seu filho vai morrer fumando maconha, dona Zilda. Esse era o nome da minha mãe. E ela dizia: o seu filho vai morrer bebendo cachaça, dona Zilda. O seu filho está perdido e eu vim aqui conversar com a senhora para que a senhora fale com o teu filho para ele não ir mais na minha casa porque ele está levando os meus filhos, disse aquela vizinha. Ele está levando os meus filhos para o mau caminho. E eu estava no quarto e eu escutei a palavra que a minha mãe falou ao meu respeito quando ouviu a vizinha dizer que não acreditava num futuro brilhante para a minha história. A minha saudosa mãe abriu a boca e disse: não, o meu filho não vai morrer fumando maconha, o meu filho não vai morrer tomando cachaça, porque eu coloquei o meu filho nas mãos de Jesus e ele vai ser um pregador do Evangelho. Eu quero convidar você a colocar a tua causa nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para colocar a tua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu emprego, os seus negócios, a sua saúde. Colocar o que está te ameaçando. O que é que te ameaça? Um trauma que você carrega desde a tua infância? O que é que te ameaça? Um acidente que você sofreu e isto tem te perturbado? O que é que te ameaça? O desemprego que de repente
está sendo uma realidade na tua história? O que é que te ameaça uma depressão profunda? O que é que te ameaça uma perturbação, a insônia? O que é que está te ameaçando? São demônios que estão atravessando o seu caminho? O que é que te ameaça? É a instabilidade financeira? O que é que te ameaça? É a instabilidade espiritual? O que é que te ameaça? É essa instabilidade psicológica? Você não consegue organizar nem reorganizar os seus pensamentos? O que é que te ameaça? O Senhor está dizendo: coloque nas minhas mãos agora. Peça o meu poder, clame pelo meu poder, invoque agora o poder do meu nome e você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da manifestação do poder do Espírito Santo. O que é que te ameaça? Uma discórdia do seu casamento, na sua família? O que é que te ameaça? Um vício que tem chegado, invadido o seu lar e perturbado e ameaçado a vida do seu filho ou de alguém que você ama, do seu cônjuge talvez? O que é que te ameaça? Uma insegurança em relação ao teu futuro? Você está com medo do amanhã? Ei, o Senhor é soberano e Ele está dizendo: ninguém é capaz de escapar das minhas mãos e operando eu, agindo eu. Ou seja, aleluia, na Bíblia me parece que na NVI, essa parte do texto de Isaías 41:13, que diz: operando eu, quem impedirá? A Escritura diz: o que eu vou fazer, ninguém poderá desfazer. Amém? Eu quero orar com você. Independente do que esteja te ameaçando, Deus é poderoso para mudar toda a situação. Deus é poderoso para mandar um anjo, Deus é poderoso para te encher do Espírito Santo, Deus é poderoso e Ele vai reverter esta situação em nome de Jesus. Querido Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua bendita palavra. Oh, glória a Deus, eu te agradeço por esta mensagem. Te agradeço porque creio que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E agradeço porque minha vida é obra das tuas mãos. Eu não sou resultado da evolução. Eu sou obra-prima. Eu sou obra das mãos do Senhor Deus. E eu te agradeço e digo como disse o poeta no Salmo 139, verso 14, de modo maravilhoso o Senhor me formou. E eu te agradeço porque oro com milhares de pessoas e eu sei que nós vamos alcançar milhares e acredito, Senhor Deus, que as milhares de pessoas que serão alcançadas por esta oração, se porventura alguma ainda não reconhece e não tem o Senhor como Criador, haverá de crer e de receber e de confiar que tu criastes todas as coisas e que inclusive o Senhor vai criar um meio de trazer uma solução para um problema, para uma crise, para um mal que esteja afetando a vida de alguém. Tu és o Senhor, que segundo o que Romanos 4,17 a Bíblia nos informa, o Senhor é capaz de chamar à existência o que não existe, como se já existisse. Isto prova que o Senhor cria, aleluia, o
tudo do nada, conforme aconteceu em Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Portanto, Senhor, Tu és o comandante do universo, Tu és aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Nas Tuas mãos está a força, nas Tuas mãos está o poder que engrandece e que dá força a tudo, e não existe nada nesta terra que seja capaz de resistir à Tua grandeza e o Teu poder. Não existe nada, nenhum ser capaz de se comparar com a Sua majestade, com a Sua grandeza, com o Seu poder. Por isso eu clamo agora, em nome de Jesus, venha, Deus, com o Teu ato soberano e estenda a Tua mão enquanto nós oramos agora, que haja uma manifestação do Teu poder, que haja renovo. Sim, o Teu Espírito é enviado. Uramai alabarachandaraios. Uramacalabarachurimicantoreminai. Alabarachurrimicando ramandurimidé. Deus está me falando ao coração que Ele está enviando do Seu Espírito. Ele está enviando sabedoria pelo Espírito. Oh, algo vai ser criado. Oh, Deus está fazendo algo nascer. Deus está dando origem a um milagre na tua vida. Deus está gerando algo sobrenatural. Oh, meu Deus, eu sinto que desce uma unção. Eu sinto que o Espírito Santo está sendo enviado, conforme o Salmo 104, verso 30. Envias o Teu Espírito e são criados. Cria agora, pela presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus, no ato de fé, receba aí a presença do Espírito Santo. Receba a virtude do Espírito Santo, receba o milagre do Espírito Santo, o Espírito Santo que desceu sobre Maria para gerar nela o milagre do nascimento do Senhor Jesus. Aleluia! É o Espírito que desce sobre ti para gerar em você, para fazer na tua casa o milagre nascer, e o milagre vai se manifestar. Vai nascer um milagre na tua empresa, vai nascer um milagre na tua residência, vai nascer um milagre dentro de você. Você vai ser um gerador, uma geradora de um milagre de Deus na sua vida. Oh, meu Deus! Vai trabalhando agora, Espírito Santo. 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 Eu sei que o Senhor pode movimentar. Eu sei que o Senhor está agindo agora. Eu sei que o Senhor está gerando. Oramai, eu paro. Oh, meu Deus. Uremicalabarachai. Sim, papai. Opera o teu milagre, gera o teu milagre. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, gera esse milagre na saúde. Gera, toca agora, toca, Senhor, toca nas células. Toca, porque talvez o que esteja ameaçando é uma doença, um diagnóstico grave aos olhos humanos. Então toca agora, Senhor. Toca agora. Toca para curar. Cura as células. Cura o coração. Cura os pulmões. Cura, Senhor, os rins, cura o pâncreas, cura, Senhor,
cura os olhos, cura, Senhor, este sangue, cura, Senhor, essa coluna, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus, o esôfago, o estômago, cura a garganta, cura, Senhor Deus, em nome do Senhor, essa pele, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus, e repreenda todo o mal agora. Deus está gerando um milagre, eu sinto pelo Espírito que Deus está criando um milagre na saúde de alguém, a libertação dessa dor, esse problema psicossomático, essa doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa úlcera nervosa, eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus, esse medo, em nome de Jesus. Covid-19, eu estou repreendendo todos os sintomas e mazelas, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, se o que ameaça está afetando, é o que afeta um relacionamento, talvez um relacionamento familiar, talvez um relacionamento conjugal, relacionamento entre funcionários e patrão, o patrão e funcionários, em nome de Jesus, relacionamento pessoal, interpessoal, em nome de Jesus. Se é inveja, se é a bebida, se é drogas, se é prostituição que está ameaçando, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que ameaça. Senhor, eu vou declarar Isaías 54:17, pois eu acredito que a gente consegue exercer melhor a nossa fé. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, servo de Deus. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, serva de Deus. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Pode rebater, pode, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, toda ameaça contra ti, eu estou detendo, eu estou lhe revestindo de poder e de autoridade agora. Receba autoridade espiritual. Receba autoridade espiritual para você vencer. Senhor, estenda a tua mão agora para curar. Estenda a tua mão para renovar, para abençoar lares, abençoar famílias. É a minha oração, com gratidão, em nome por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estendi um pouquinho, porque precisava guerrear um pouco mais na oração. Mas creia, barreiras caíram por terra nessa oração. Correntes do inferno foram arrebentadas nesta oração. Deus liberou vitória ao seu favor. E olha aqui para mim. O poder do Espírito Santo está sobre ti. Exerça autoridade espiritual, a ousadia do Senhor na sua vida, para a glória de Deus. Amanhã eu volto com mais uma porção dentro desse texto. Vamos extrair algumas outras lições para a glória de Deus. Deus te guarde, um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.